Essa semana, conversando com um amigo meu de infância, meu grande amigo de verdade, ele se tornou gestor de um time de marketing comercial ali, é, e ele sempre foi o cara que falava sobre controle, sobre como tá tudo na mão dele, como o gerenciamento precisava passar por ele, as decisões e tal. E aí eu acho que isso acontece em grande parte dos ambientes que a gente vê aí dentro das empresas, né? O gestor, o líder ali, o chefe, começa a se ver como centralizador dessas decisões, das soluções, da tomada de decisão. E dentro dessa conversa eu trouxe para ele que eu não acreditava tão fortemente em uma gestão mais voltada para o controle. E nessa conversa a gente começou a falar sobre a aplicação de uma gestão por resultados, né? O olhar para uma cultura de resultados, como fazer um time chegar nesse lugar. E aí, conversando com ele, eu percebi que existem quatro, talvez, esferas aí que a gente possa trabalhar efetivamente para garantir que o time, não sei se garantir, mas poderia dizer que para direcionar um time, para ter uma cultura voltada para resultados, a gente trabalha com essas quatro esferas, né? E aí, olhando para um caminho lógico dessas quatro esferas, a gente consegue ver que o primeiro caminho para que o time faça sentido, né, que aquele time ali faça por si, é ter alinhamento. Então, as pessoas precisam saber o que é esperado delas. E aí, uma coisa que acontece muito é que os gestores ficam presos e não conseguem trazer para a sua equipe quais que são as reais necessidades que aquela área ou que aquela empresa tem. Então, o que é que eu quero te dizer? Faz uma reunião, gente. Coloca um time das principais lideranças ali e você como CEO, você como gestor, precisa trazer para eles essa visão de o que é esperado, aquela métrica de sucesso. O que é sucesso para aquela atividade que aquela pessoa está fazendo ou que aquele time está fazendo? É importante que você apresente suas visões, é importante você falar o porquê, né? Tem até um livro de Simon Sinek, que é o Comece com o Porquê, que ele fala sobre a motivação que as pessoas têm a partir do momento que elas começam a entender o porquê das coisas serem feitas daquela forma. Então, eu acredito fortemente que as pessoas precisam estar alinhadas para que um time performe, para que ela entenda, né? Isso daí é básico, acho que qualquer gestor fala. Existe um outro nível, né, uma outra esfera que eu chamo de empoderamento, que não é só falar para as pessoas que elas podem fazer as coisas, tá? Empoderamento, na minha visão, não é isso. É você, de alguma forma, trazer a tomada de decisão para aquela pessoa. E aí eu super entendo um gestor que não quer que seus liderados decidam sozinhos todas as funções, mas é importante você trazer esse empoderamento para seus funcionários, para seus colaboradores, porque é a partir do empoderamento que ele vai começar a ter o discernimento de começar a fazer as coisas por si só. E aí esse amigo meu também trouxe a dor de que o time dele esperava ele trazer quais eram as atividades, qual que era o cronograma da semana para começar a trabalhar. Então quer dizer que se eles não tivessem uma reunião na segunda-feira, eles só iam entender o que ia fazer na terça ou na quarta. E se chegasse na sexta e ele não tivesse feito essa reunião, eles não tinham feito nada a semana toda. Então, para esse momento, é importante a gente ter uma atuação desse time, desses colaboradores, no desdobramento da sua atuação. Então, você lembra quando eu falei naquela parte de alinhamento, que a gente precisava colocar todo mundo no mesmo lugar para que você consiga apresentar suas visões e que a partir dessas visões você receba críticas dessas pessoas? Uma parte do empoderamento parte pelos times dessas pessoas que estiveram ali criarem desdobramentos para suas visões. Então, vamos supor que você quer aumentar sua receita. Muito mais do que você falar venda mais, você traz o desafio, a proposta de desafio. Então, pessoal, precisamos vender X pontos, X valor. Que vocês, como donos do processo, como pessoas que realmente estão imersas ali no processo, acham que a gente pode chegar nesse resultado. Então, o empoderamento vem muito nesse desdobramento. Às vezes a gente não sabe, mas se você dá uma atividade para aquela pessoa, ela vai fazer atividade. Mas se você dá um desafio àquela pessoa, ela vai propor soluções para aquele desafio. Então, dessa forma, o time acaba se comprometendo, porque a partir do momento onde ele está envolvido e ele traz essa ideia do que vai ser feito, é,
ele também se compromete. Então é aquela questão, né? Se um amigo seu pede para que você, sei lá, vá ajudar ele a pintar a casa, se você fala que você vai e você fala, pô, a gente pode pintar daquela cor com tal material, você está se comprometendo a estar lá. Logo, esse empoderamento de fazer coisas que a pessoa não necessariamente te mandou começa a aparecer. Então a gente fecha o olhar para o empoderamento sendo aquela capacidade das pessoas estarem envolvidas nas decisões. E com isso vem a terceira esfera que eu estou trazendo aqui como autonomia. De forma prática, imagine que você é um colaborador, você recebe um desafio do seu chefe, mas ele não te diz o que fazer, e sim o que ele precisa que você impacte para aquela organização. A partir daí, você trazer seu plano de ação e validar com o chefe, né? Então, você como líder, não é sobre a pessoa fazer sozinha, é sobre ela fazer com a validação sua. Então, essa pessoa trazendo esse plano de ação, ela também traz uma visão de inovação para a área. Por quê? Olhando de novo para o que a gente está criando aí de processo, né? A gente alinhou com eles, ele sabe o que é esperado, a gente empoderou ele conseguiu estar ali envolvido no plano, e agora a gente está falando sobre trazer planos de ação e validar com o chefe. Provavelmente, as melhores pessoas a fazerem inovações no seu processo são as pessoas que trabalham diretamente com o processo. Não é você como gerente, não é você como líder que vai conseguir impactar efetivamente aquele processo. E sim a pessoa que mais faz, ela está acostumada, ela sabe quais são os gaps, ela entende quais são as lacunas daquele processo. Então a inovação e a autonomia, elas vêm em conjunto, né? Mas claro que existe a necessidade também de ter uma cultura voltada para a inovação aí, porque às vezes a pessoa vai inovar e você só falar não também não dá tão certo. E a partir dessa questão, você criou uma estrutura de compromissos. As pessoas sabem o que você quer, as pessoas estavam envolvidas na construção do que você pretende atingir, e por fim ela tem autonomia para propor. Nesse momento, os compromissos servem para que você direcione quais as suas expectativas. Então, esses compromissos você vai estar sempre em contato, sempre validando o plano de ação, sempre presente nas reuniões de desdobramento estratégico, mas tudo isso é para trazer um arcabouço de compromisso para essas pessoas. E aí, um ponto que é bem importante da gestão de resultados, da cultura de resultados, é o quanto é importante a pessoa estar engajada e compromissada com aquele atingimento. E por fim, a gente olha para algo que até parece um pouco com as outras coisas, que eu estou chamando aqui de engajamento, mas é muito mais engajamento ao método, ao que foi definido, do que engajamento da pessoa. Então eu estou falando aqui de foi feito um plano de ação por essa pessoa, foi validado pela sua gerência, pela sua liderança, ele tem autonomia, foi empoderado, está alinhado, mas aí precisa ter um acompanhamento. E aí o bom e velho PDCA nunca fica velho nessa questão. Então é acompanhar, é medir, é pivotar, calibrar o que é que pode mudar. E uma coisa que eu gosto de falar muito é a importância de, em todo esse processo, as pessoas começarem a descolar a necessidade de estarem apaixonadas pelas soluções já em vigor e começarem a criar a paixão em solucionar os problemas. Então, com essa visão de acompanhamento, PDCA, um check-in contínuo, né, a gente consegue trazer pivotização, pode calibrar de forma mais rápida e trazer uma nova visão ou direcionamento de rota muito mais fácil. Além disso, é importante trazer para dentro dessa estrutura artefatos, e aí artefatos aqui eu posso estar falando de ferramentas, posso estar falando de estruturas de sistema, como por exemplo um dashboard ou uma ferramenta de acompanhamento desses resultados. Também é necessário rituais, então aqui nos rituais são muito mais os tempos e movimentos que a gente tem, né? Então quais são as reuniões que a gente vai olhar para cada resultado. É importante, parte do papel de uma liderança é acompanhar, pessoal. Muitas vezes é você estar ali para você entender e contribuir, mais do que mandar. E por fim, ainda tem a questão de trabalhar com rotinas e compromissos, como eu falei antes, né? As rotinas de compromisso
trazem o pulso necessário para que as pessoas não esqueçam que elas se comprometeram. Então, se a gente alinha nos passos anteriores quais são os compromissos que essa pessoa se propõe a fazer, acorda e valida com sua liderança, nesses momentos de apresentação de rituais, de rotinas e de acompanhamentos, é que a gente vai começar a bater sobre o compromisso. E, por fim disso tudo, a gente consegue calibrar quais que são as evoluções e melhorias mapeadas a partir de todo esse sistema, né? A gente está olhando para um sistema onde a gente alinha, então é o start inicial, depois a gente empodera, onde as pessoas vão ter as capacidades colocadas aqui em pauta. Depois a gente traz a autonomia para essa equipe e, por fim, a gente começa a engajá-las a partir dos rituais e compromissos que foram levantados. E é importante, pessoal, o entendimento que, assim como os donos de empresa, assim como as lideranças, o colaborador também quer um retorno. E toda a proposta da gestão por resultado é que exista um retorno para esse colaborador, mesmo que não seja financeiro a princípio. Então, se você não consegue propor um impacto positivo financeiro para essa pessoa, você precisa melhorar o tempo dela, então trazer dentro desse plano de ação aqui possibilidades de melhorar a eficiência do processo que aquela pessoa está rodando. É importante você, nesse momento também dos rituais, trazer reconhecimento para essas pessoas. Então, alguém que fez algo muito bom, ou até que não fez, eu sou muito a favor de ser o cara positivo. Então, se eu sempre trago pontos positivos daquela pessoa, a tendência é que os pontos positivos, na minha concepção, se multipliquem. Ela não vai querer ser vista como negativo, sendo que eu sempre estou tratando ela como positivo. Então, um pouco da psicologia das pessoas aí que eu comecei a ver, né, na observação, que é importante. E, por fim, é o senso de desenvolvimento. Tudo isso que a gente trouxe aqui, foram essas 4 esferas, são pautadas em como você trazer a pessoa para um lugar diferente que ela está. E na visão da empresa é um lugar de evolução, porque se você consegue manter aquela pessoa alinhada, aquela pessoa empoderada e com autonomia, o engajamento dela vai vir de forma natural. Então, é importante a gente ter a noção de que nossos colaboradores são seres humanos, parece básico de falar, mas algumas pessoas esquecem. E se você ficar olhando só por capacidade produtiva, talvez não seja a melhor liderança que possa ter nessa organização. Dito isso, pessoal, se vocês gostaram, dá uma curtida, se inscreve no canal e a gente pode conversar mais depois. Grande abraço.